liberado, tanto o perdão pudesse ser liberado, quanto a comunhão pudesse ser estabelecida. Pois bem, aí nós vimos que Deus também diz para Moisés, olha, unge, consagre o sacerdote. Aí nós vimos o sacerdócio sendo introduzido por Deus. Tudo precisa ser iniciado em Deus. Não diz respeito a meramente uma intenção, uma boa intenção, um bom desejo humano, mas deve ser uma escolha divina. E Deus então institui a consagração para Arão e os seus filhos, a sua família. Teve um episódio que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram ao Senhor um fogo estranho e por isso morreram. Isso diz respeito que tudo aquilo que nós propusermos fazer em Deus precisa ter uma iniciativa divina e não fruto de presunção humana. Falamos sobre isso ontem. E aí Deus, na sequência, Deus começa a falar agora a respeito as leis, as ordenanças para os procedimentos de purificação, em vários casos. Então para nós entendermos aqui de forma resumida, imagine, cada pecado tem um tipo de oferta, ou para alguns pecados é determinado tipo de oferta, para outros pecados é outra oferta pelo pecado que Deus estabelecia, porque tudo precisava de purificação, tudo precisava de consagração, de santificação, porque Deus estava mostrando qual era o seu caráter, o caráter santo, e o povo não era santo. Então, eles continuamente precisavam fazer ofertas, apresentar holocaustos, para que os seus pecados fossem cobertos. Então, Deus estabeleceu várias ordenanças, para que o povo, então, pudesse frequentemente cobrir o seu pecado, pedir perdão pelo seu pecado, e Deus pudesse liberar a bênção sobre eles, ok? Então, era uma forma paliativa, no Velho Testamento não era permanente, o perdão dos pecados, não era permanente, né? Era pontual, havia necessidade de refazer esse pedido, refazer essa liberação de perdão. Pois bem, quando a gente vê hoje, existem alguns procedimentos, por exemplo, na Igreja Católica, até hoje eles creem assim, até porque se você ver a liturgia do culto, apresenta muito próximo do que era lá no Velho Testamento. Então tem a figura sacerdotal, em que você precisa ir até o sacerdote, você precisa fazer confissão do seu pecado. Sim, aqueles que vêm de uma origem católica aí, até hoje é assim. Precisa ir até o sacerdote, fazer confissão do pecado, ok? Tem lá o confessionário, e aí vai ser aplicada agora uma penitência. Qual é a penitência desse pecado? O que vai precisar fazer para que haja liberação do perdão? E aí acontece que após essa liberação de perdão, há a administração da ceia, por exemplo, da hóstia, né? Que se acredita que na teologia da transubstanciação, ou seja, no momento que está pedindo perdão ali, no momento que está sendo entregue o pão e participando do sangue, Cristo está morrendo exatamente naquele momento. E aí depois se peca novamente, precisa fazer novamente o pedido de perdão pelos pecados e pagar algum tipo de oferta, algum tipo de penitência, ok? Só que o Novo Testamento deixa muito claro que agora Cristo Jesus é o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. E por isso que não há mais necessidade de apresentarmos oferta alguma. Agora, pastor, mas e o sacrifício? Não precisa mais? Não, Paulo diz que nós somos um sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Agora a nossa vida é ofertada. Agora não é nada mais exteriorizado. Agora a nossa vida é ofertada. Nossa vida é consagrada. Você vê que agora a relação se aproximou. Antes era por meio de algo.
agora é em alguém. Antes era sobre o que, agora é sobre um quem. Amém? A relação foi aproximada. Por isso que você precisa estar convencido disso. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito que morreu de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Agora tem livre acesso. Você tem livre acesso. Chega, você está se foi lavado. O sangue está sobre você. E agora você tem livre acesso de Deus. A comunhão foi estabelecida novamente para sempre. Pois bem, chegamos então ao capítulo 13 de Levítico, que vai falar a respeito das leis, das ordenanças em casos de lepra. Mais uma vez, em situações específicas, Deus está colocando ordenanças, direcionamentos para situações específicas. Então imagine, se você ofender seu pai, é esse tipo de penitência. Se você quebrar alguma coisa do seu vizinho, você vai ter que pagar dessa forma. Se você tocar em alguma coisa que não deve, então vai ser esse tipo de penitência, esse tipo de oferta, para que você tenha o seu pecado perdoado. Tá? Então são situações específicas. Lembrando, um povo que sai do Egito, que não sabe relacionar com Deus e que tem a mente escravizada. Deus agora chama esse povo, liberta eles e está ensinando o seu caráter, o caráter divino, mostrando para esse povo como eles devem relacionar com ele. Ok? Entendido isso? Isso que é o livro de Levítico. Pois bem, capítulo 13 diz assim. Agora as leis aqui, a lei é sobre a lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser grave doença de pele, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Então assim, a lepra na palavra de Deus simboliza o pecado, certo? Toda lepra, na palavra de Deus, lepra, tipifica o pecado. Então Deus estava agora revelando que em situações de pecado deveria haver purificação, ok? Então a gente vai ver aqui na lei da lepra vários tipos de manifestações de lepra, que são vários tipos de pecados, ok? Então, primeiro que ele fala, né? O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa e nela tiver como se tornar como praga de lepra, será levado a Arão. Então, o sacerdote examinará a ferida na pele e se nela qualquer parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é grave doença de pele. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Então, assim, primeiramente, o pecado, ele é superficial. Pode ver que é na pele. É a parte mais superficial do nosso corpo, sim ou não? A pele é a que fica mais exterior. E a pele aqui, a pele inchada, a inchação, você leu ali? Circula aí, inchada. Não sei qual é a sua tradução, mas a minha no versículo 2, quando alguém tiver um inchaço, ou o homem que tiver na sua pele inchação. Então a pele inchada simboliza, tipifica o orgulho. É o pecado, é o primeiro pecado, o mais superficial, é o orgulho. A pele inchada, o orgulho. Deus estava dizendo, este examinará esse orgulho, essa ferida na pele, e se naquela parte o pelo se tornar branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele é grave doença de pele. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro, ok? Então, a lepra na pele, a parte superficial, é o orgulho, tipifica o orgulho. Se a mancha na pele for branca, mas não tiver mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a ferida não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a ferida diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará
puro, é apenas uma erupção. Então, ele lavará suas roupas e estará puro. Se, porém, a erupção se espalhar pela pele, depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, ele deverá se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de grave doença de pele. Quando alguém tiver grave doença de pele, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, cujo pelo tenha se tornado branco, e se houver carne viva no inchaço, é uma doença crônica de pele. Espera aí, agora pode perceber aqui que mudou o cenário. Primeiro é uma primeiro pecado. Olha só, tudo é lepra, tudo é pecado, ok? Mas o primeiro é superficial. O primeiro é um inchaço, tipifica o orgulho. Mas olha agora, quando alguém tiver grave doença de pele, será levado ao sacerdote. 10. Este o examinará se houver inchaço branco na pele, cujo pelo tenha se tornado branco, se houver carne viva no inchaço. É uma doença crônica de pele. E o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porque já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará, se observar a grave doença de pele, que a grave doença de pele cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo ficou branco, ela está pura. Quando, porém, nela aparecer carne viva, ficará impura. Então, o que acontece? Olha só, carne viva, versículo 15, ou melhor, 14, hein? Tá? Sublinha agora, ou circula aí, carne viva. Primeiro pecado é o orgulho, é o inchaço, mas o segundo pecado já é um pecado mais profundo. Agora não é na pele inchada, agora a carne viva. Você vê que a lepra agora ela encontra um lugar de maior profundidade. Isso tipifica agora um pecado habitual. Sabe quando o pecado deixou de ser só uma manifestação de orgulho, agora passou a ser um comportamento. Agora passou a ser um hábito. A carne está viva. O pecado se tornou mais profundo. É um pecado habitual. É lindo, né? A palavra de Deus é linda. Está vendo? É cheio de tipos e significados, simbolismos. Né? Agora é um nível mais grave, mais habitual, mais profundo de pecado. Deus estava dizendo, quando o sacerdote vir a carne viva, ele declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de doença grave de pele. 16. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote, este a examinará, e se a ferida tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta na pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É grave doença de pele que se alastrou onde estava a ferida. Se, porém, quando o sacerdote examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Olha agora. No versículo 18, eu não sei qual é a sua tradução aí, mas na NVI diz ferida purulenta. Outros vai dizer úlcera. Correto? Correto? Então agora, olha só. A pele inchada, carne viva e agora um nível maior. Agora é úlcera. Aponta para o quê? A úlcera aponta para as mágoas. É quando agora tem um ressentimento. O que era orgulho tornou-se um pecado habitual, um pecado mais profundo, e agora se tornou o quê? Mágoa e ressentimento. Que aí você vê que é um nível mais profundo de pecado, e aí a carne, né, está comprometida. Ok? A úlcera aponta para a mágoa
e ressentimento. Então, olha o caminho aqui. É um inchaço de orgulho. Não foi nada, não. Alguém diz assim, não tá tudo bem. Sabe que isso tá tudo bem que a gente não sabe? Esses tempos eu vi, né, aquelas charges, assim, dizendo, quando a esposa fala com o marido, né? Tudo bem. Daí igual, tá dizendo, o vocabulário da esposa. Quando ela diz, não, tudo bem. Não tá tudo bem e não gostei. Isso que significa tá tudo bem. Não gostei, não tá tudo bem. Então, é mais ou menos assim. Ok? No versículo 18, então, aponta para as úlceras, aponta para as mágoas, um lugar mais profundo agora. Pois bem, voltemos para o 22. Se de fato se espalhar pela pele, o sacerdote o declarará impuro, pois se trata de uma doença. 23. Se, porém, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado, é apenas uma cicatriz da ferida, o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele, agora você vê que é uma outra manifestação de lepra aqui, ó. Olha só, quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco, ela parecer mais profunda do que a pele, é grave doença de pele, que surgiu na queimadura. O que a queimadura aponta? A queimadura aponta para um ressentimento a partir da disciplina. A queimadura aponta para um ressentimento que a pessoa tem quando recebeu uma disciplina. Ela está leprosa. A pessoa que recebe uma disciplina e ela fica ressentida com aquilo, é lepra, é pecado. Ela agora está no nível de mágoa, de ressentimento, a partir de uma instrução. Ela não gostou. E se isso não for resolvido, isso poderá comprometê-la. E a lepra compromete o quê? Prioritariamente, irmão? O que a lepra faz? Ela impede a comunhão. Você vai ver. É questão de tempo. A pessoa vai se isolar. Porque ela está ressentida pela disciplina que recebeu. Aí, começa a contaminar. E a lepra é contagiosa. Por isso que, se ela está perto, outros também começarão, vai começar a liberar sentença, vai começar a liberar evidências de um ressentimento, de uma mágoa. E o Senhor disse aqui, quando alguém tiver uma queimadura de pele, uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco, ela parecer mais profundo do que a pele, é grave doença de pele que surgiu na queimadura. O sacerdote declarará impuro, é grave doença de pele. Se, porém, o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e essa não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. E no 7º dia, o sacerdote examinará se a mancha tiver se espalhado pela pele. O sacerdote o declarará impuro, é grave doença de pele. 28. Se, no entanto, a mancha não tiver se alterado nem espalhado na pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote declarará puro, é apenas uma cicatriz da queimadura. Olha agora, quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça, ou no queixo, ou na barba, na cabeça ou no queixo, na cabeça ou na barba, certo? Sublinha aí. O sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É infecção severa, uma grave doença de pele na cabeça ou no queixo. Então, agora, essa ferida, essa lepra na cabeça ou no queixo, na cabeça aponta para a rebeldia. A ferida na cabeça é contra a autoridade. Cabeça, lembra? Cristo é o cabeça, é a autoridade. Portanto, quando a lepra aparecer na cabeça, isso tipifica, é um símbolo, tipifica pecado de rebeldia. Lembra? A queimadura é um ressentimento por causa da disciplina. Parece uma queimadura. Mas quando isso não é resolvido, vira o quê? Vira uma rebeldia. A doença subiu para a cabeça. É contra a autoridade. Esses eram os pecados. Tudo aqui é um tipo, é um símbolo. Os vários tipos de pecados, vários
tipo de profundidade de contaminação, ok? Então, na cabeça ou na barba. Na cabeça é rebeldia e na barba é desonra, porque a barba era símbolo de honra. O queixo, né? Quando surgia, então, ferido na cabeça, é lepra na cabeça, aponta para a rebeldia. E no queixo, na barba, era um símbolo de honra. Então, aponta para a desonra. Tenta. O sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele, e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É a infecção severa, uma grave doença de pele na cabeça ou no queixo. Se, porém, quando o sacerdote examinar a ferida, e essa não parecer mais profunda do que a pele, nem houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se esta não tiver se espalhado, nem houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profundo do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto a parte infectada, e o sacerdote porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida, e se não tiver se espalhado, nem parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Se, porém, a ferida se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a ferida tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a ferida estará curada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. 40. Quando os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, está puro. Aleluia. Aleluia. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça e ele ficar calvo na frente, está puro. Aleluia. Se, porém, tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é grave doença de pele, que se arrasta pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como uma grave doença de pele, o homem está com grave doença de pele impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Quem tiver uma grave doença de pele, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Você está vendo que a lepra, então, coloca nesse lugar de isolamento, leva nesse lugar de afastamento da comunhão. Então, olhando para isso tudo como um símbolo. A lepra é um símbolo do pecado, os vários níveis de pecado. E você vê que o ressentimento, por conta da disciplina, você vê a rebeldia contra a autoridade, você vê a desonra, tudo manifestações, níveis. Aquilo que começou antes era só um orgulho, mas agora já virou rebeldia. E o que ocasionou com isso tudo? Viverá separado fora do acampamento. A lepra, o caminho da lepra, o caminho do pecado, é esse. É o orgulho, depois um incômodo, um desconforto, depois uma mágoa, uma úlcera, né? Depois a queimadura, o ressentimento pela disciplina, depois a rebeldia contra a autoridade e também a desonra. E isso faz com que a pessoa fique fora do acampamento. A lepra levou para fora da comunhão. 47. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, o que é veste aqui? Bom, quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa de lã ou de linho na veste, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em um pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou amarelada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. Então agora, lepra nas vestes fala sobre a nossa conduta. Lepra nas vestes, na roupa, né? Aqui diz, a versão aqui diz
alguma roupa de lã ou de linho, diz respeito à conduta. Ok? Agora se tornou uma conduta. Lepra nas vestes, então é igual conduta. Pois bem, 51. No sétimo dia examinará. Perdão, 50. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No sétimo dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é um mofo corrosivo persistente. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada de lã ou linho, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é um mofo corrosivo persistente. O objeto será queimado. Se, porém, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, nem pela peça tecida ou entrelaçada, nem pelo objeto de couro, então ordenará que o objeto afetado seja lavado. Assim, ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o, quer o mofo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Se, porém, a mancha ainda reaparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver mofo será queimado. Se, porém, depois de lavada a mancha desaparecer na roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou objeto de couro, ou objeto afetado, será lavado de novo e estará puro. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo, nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Amém? A gente falou de lepra aqui, né? Então tipifica o pecado. E a gente vê um cuidado, a gente está olhando ali para uma questão de manifestação física, uma evidência de comprometimento físico. Só que tudo tem um sentido espiritual, ok? É importante nós sabermos que Deus também estava cuidando do povo. Porque imagina, a lepra poderia contaminar todos e morre todo mundo, né? Deus estava dizendo, então, olha, que se alguém tiver uma ferida, você acha que tinha exame de sangue para fazer? O exame de sangue, o exame de sangue que tinha, na verdade, era o sacerdote que fazia, quando olhava para o animal e derramava o sangue. Esse era o exame de sangue da época, mas não era das pessoas, não. Era do animal, né? Ou do cabrito, né? Ou do novilho, ou da ovelha. Então não tinha exame de sangue na época. Então, todas essas manifestações exteriores de inchaço na pele, de uma úlcera, né, que aparecesse, uma ferida, bom, deveria então ser feito um procedimento, se apresentar diante do sacerdote para que ele pudesse verificar. Diz, não, então é o seguinte, apareceu umas manchas na tua pele, faz o seguinte, isolamento. Fica isolamento 7 dias aí, para que não houvesse contaminação para o povo, correto? Hoje, o que acontece? Como isso são evidências de manifestação de pecado, né? É interessante que é necessário a intervenção, muitas vezes. Quando tem pessoas, então, que estão... A ferida está na cabeça, a ferida está na barba, no queixo, ou seja, já está no nível de contaminação, está no nível de rebeldia, essa rebeldia declarada, né? Ou melhor, a rebeldia que não é declarada, mas ela é evidente. Que é a rebeldia? A rebeldia é quando a pessoa, além de ela não se submeter à instrução, não se submeter ao procedimento que fora indicado, a pessoa convence outros que ela está certa. Isso é pecado de rebeldia. Ela é ferida na cabeça, é a anti-autoridade. Então, vamos lá. Quem aqui tem irmãos, e quando recebia, por exemplo, uma repreensão do pai, muitas vezes os irmãos falavam mal dos pais, um para o outro. O pai isso, o pai aquilo, ficava reclamando. Às vezes os irmãos fazem isso, né? Ficam falavam dentro de casa.
fala do pai, fala da mãe. Pois é, na vida da igreja, na vida dessa comunidade do povo de Deus agora, não é diferente. Muitas vezes alguém agora por ressentimento, porque pela queimadura, pelo ressentimento de ter recebido uma instrução, uma disciplina, vai falar mal. Só que agora, além de falar mal, ele começa a provocar, incentivar que outras pessoas acreditem e estejam do lado dele, porque ele não gostou, porque está ressentido. E colocam também essas pessoas contra a autoridade. Bom, nesse caso, é necessária intervenção. Por isso, irmãos, deve ficar sempre muito claro para nós, nosso procedimento como igreja, alinhado à palavra de Deus. O que deveria ser feito aqui? Bom, aqui tem uma intervenção do sacerdote. É por isso que Paulo disse, olha, em situações que... Jesus disse, na verdade, em situações que tem um irmão, tem algo contra você, vai até ele, exorta ele, conversa. Se ele não ouvir, chama testemunhas. Se ele não ouvir, apresenta publicamente a causa na igreja, para os irmãos. E se ainda não ouvir, trata esse como impuro, porque ele tem que ser afastado, trata ele como gentil, ele não pode estar no lugar de comunhão, porque ele vai infectar todo mundo. Faz sentido? Isso é Bíblia? Palavra de Deus? Eu sempre gosto de dar ênfase nisso, porque a gente não recebe muito bem. Nós somos uma geração muito afetada comprometida na paternidade. A gente não sabe lidar muito bem com repreensões e disciplinas. A gente coloca tudo na conta do amor, né? Então, assim, você não vai ver ninguém se ressentindo quando a gente está recebendo irmãos na vida da igreja. Recebendo como membro. Alguém se sente, não, olha só que absurdo. Não, todo mundo está celebrando. E todo mundo reconhece que é de Deus. Amém, é de Deus. Pois é, mas quando estiver removendo, é do diabo? Você está vendo? Algumas pessoas dizem assim, eu já vi, tem bagunça, eu sei que tem bagunça em qualquer âmbito, mas vamos lá, você tem o seu filho, e aí seu filho está indo na casa de alguém, e esse alguém você percebe que está contaminando seu filho. Se seu filho chega em casa e está cantando música do Pablo Vittar, o negócio ficou estranho, perdeu o amado coração, não roda mais, é outra pegada. E aí você está percebendo que isso está influenciando negativamente. A canção mudou, o disco trocou. E aí o que você precisa fazer? Aí você vai intervir, né? Olha, tem lepra. Além disso, seu filho agora está com argumento contra a autoridade. Não, mas não é assim. Porque lá na casa do amigo não é assim. E ele se revolta, se rebela e tem desonra agora. Ele aprendeu de uma outra forma. O que você vai fazer? Não, Deus do céu, olha, para mim aqui em casa tem liberdade. Ele faz o que é melhor para ele e tá tudo bem. É assim que você trata? Não. Você provavelmente vai dizer o seguinte, a comunhão entre essa amizade aí tá cortada. Você vai limitar essa comunhão. Por quê? Tá trazendo malefício, correto? É isso que Jesus fala. Quando começa agora a comprometer e causar dissensão, lepra, vai contaminar, precisa cortar. Aí eu falo para você, se na sua casa você aplica essa, ou ao menos deveria, né? Eu acredito que é saudável isso. Um pai, quando vê que as amizades estão corrompendo, ou que os ambientes que está frequentando estão corrompendo, bom, precisa intervir para que não perca o filho. Pois é, e se o pastor fizer isso na vida da igreja? É um absurdo? O pastor está causando discórdia entre os irmãos? Você está vendo? Ou se o líder disser o seguinte, irmão, mas os irmãos que tu está reunindo são carnais, não estão alinhados. Aí você vai lá, daí acontece assim, né? Vai lá, conversa com o outro, diz, o pastor disse para não reunir contigo. É controle, o líder disse para eu não reunir contigo. Aí pegam e saem da igreja e batem, porque aquilo é controle, porque olha só o que estão fazendo, porque não pode. Não era zelo, não era controle, não era zelo, tá vendo? A lepra pegou. Ok? Então que fique claro os procedimentos aqui, porque às vezes a gente não lê Bíblia e a gente interpreta as coisas espirituais com base de forma presunçosa, que nem Nadab e Abiú, lembra?
É porque eu acho que deve ser feito assim. Irmão, todo ambiente de liberdade, falamos isso, todo ambiente de liberdade tem responsabilidade e tem limites também. Então, quando alguém orientar, irmão, olha só, não reúna tanto com esses irmãos aí, eles não estão passando por um momento bom, não. Eles precisam ser tratados. E, na verdade, eles estão se sentindo queimadura na pele, porque eles foram instruídos, foram disciplinados, e por isso agora estão ressentidos. Então, não é bom agora que esteja com esses irmãos. Pastor, nós não somos da redenção, claro que somos e redimimos aqueles que são humildes, mas o soberbo se resiste. Faz sentido? Então você vai ver, a pior coisa é quando, por exemplo, os pais, né, quando exortam uma criança, aí um exorta e o outro acolhe e muitas vezes tira a autoridade do outro. Quando um pai está corrigindo um filho, o outro cônjuge precisa estar junto. Ah, ô mãe, não, teu pai deve obedecer, seu pai deve obedecer a mãe, ou o inverso é verdadeiro. Todo mundo precisa ter uma visão, porque senão a criança sempre vai correr para um lado para fugir da disciplina, sim ou não? Assim também nós somos como corpo de Cristo. Então, o que deve ficar sempre muito claro é que muitas vezes pessoas que vão ouvir outros que estão com queimadura, né, ou eles receberam uma disciplina ou uma orientação e não gostaram e começam a promover esse ressentimento, essa rebeldia contra a instrução, bom, a lepra vai contaminar. Ou se deve estar todos alinhados à visão. Então, o seguinte, o que eu até em alguns momentos eu oriento assim e aprendi isso, tive experiência pessoal com isso e hoje é muito evidente aqui para mim através da palavra de Deus. Quando Deus está tratando alguém, não impeça. Quando Deus está tratando alguém, não alivie. Que não tem nada mais anticristo do que isso. Não tem nada mais satânico do que isso. Por isso que Pedro, quando quis aliviar a cruz de Jesus, tirar a cruz, ele chamou. Isso é o diabo. Então, o diabo. Então, quando Deus estiver tratando a vida de alguém, não seja você melhor que Deus. Porque às vezes a gente quer ser melhor que Deus, né? É momento da pessoa, Deus está tratando, Deus quer pegar a pessoa. Aí vai o outro lá, vai lá cobrir. Ai, coitadinho, passar a mão. Dá para dizer, nossa, ou seja, eu sou melhor que Deus. Eu que sou redentivo. Não, mas não é momento da disciplina. Não tem nada mais redentivo do que disciplinar. Filho se disciplina. Disciplina é redenção. O que não é redenção é indiferença. Ok? E outra, resistência também é disciplina, porque Deus resiste. Você acha que Deus não ama as pessoas? Ama. Sim ou não? Ama. Pois é, mas ele resiste ao soberbo. E Deus abandonou? Não abandonou. É porque é disciplina. E uma das disciplinas é resistir. Eu não concordo. A maneira que tu está fazendo, então agora tem resistência. Agora não tem liberdade como tinha antes. Agora não tem procedimento como tinha antes. Agora, e outra, e se continuar, é evidente aqui, né, na lepra aqui, né, se continuar essa lepra chegando à cabeça contra a autoridade, vai ser afastado do arraial. Você está entendendo? Irmãos, é linda a palavra de Deus. Tem coisa mais pedagógica do que isso, aplicar na nossa casa? Então tem vezes que você, como pai, vai resistir o seu filho. E outra, e o outro irmão, se quiser aliviar, imagina, você vai lá e coloca, agora você vai ficar aqui limitado, você não vai para determinado lugar. Você não vai ficar dentro do quarto aí. Aí vai outro lá, abre a porta e diz, pode sair. Por quê? Porque essa pessoa é melhor que você. Só que ela não tem tanta responsabilidade como você, ela tá fugindo, ela tá sendo ela tá sendo um diabo na vida do outro. Por quê? Porque tá aliviando a repressão que pode transformar ela. Então, quando Deus estiver tratando a vida de alguém, não intervém, porque isso pode trazer prejuízo para você também. Se tocar nessa lepra, quando ele está sendo tratado, não toque na lepra quando alguém está sendo tratado. Quando
alguém está sendo resistido, porque isso pode comprometer a sua comunhão também. Isso pode virar rebeldia e todos serem afastados da comunhão. Isso é Bíblia. Isso é pedagogia divina. Ok? Então que sempre tornemos, dentro de uma casa, vejamos amor na disciplina. Vejamos amor na instrução, na limitação. E quando alguém estiver sendo corrigido, disciplinado, se coloque do lado da autoridade. Ah, pastor, mas eu já vi muita bagunça acontecer. Não, primeiro que não viu muita, mas algumas sim. Mas você vê que naturalmente, espontaneamente, a nossa natureza ela é anti-autoridade. Sim ou não? Seus filhos são assim, a criança é assim, você tem que estar puxando o tempo inteiro. E ainda que ele fique ressentido, você continua amando, continua cuidando, continua responsável. E ele continua, às vezes, filhos revoltados contra os pais, como os pais fossem maus. Eles são muito imaturos. Eles estão na posição só do privilégio, sem responsabilidade algumas. Né? Mas você é responsável, você coloca comida na mesa, você que tem que dá o teto, que dá o pão, que se importa, que quando tá doente é você que acolhe, é você que cuida dos lugares, é você que leva, é você que busca. É muita responsabilidade. E a criança, muitas vezes, ou o adolescente, eles acham que sabe tudo. Na verdade, na adolescência, eles têm certeza. Né? Eles sabem tudo. Agora, quando você coloca limites, isso vai guardar a vida do seu filho. Então, na vida da igreja, que Paulo diz, nós somos corpo de Cristo, família de Deus, não é diferente. Então, lembre-se de uma coisa. Não tem nada mais divino. Ou melhor, é também divino a repreensão. É também divino o isolamento para que a lepra não contagie todo mundo. Só que isso muitas vezes vai soar como um absurdo. Como que o irmão está dizendo isso? Quer dividir nós. Porque se não afastar por um tempo, enquanto há tratamento, a lepra vai contaminar. Irmãos, por experiência, é exatamente assim que acontece. Às vezes uma pessoa que não gosta da disciplina da repreensão sai desse lugar e começa agora a visitar outros. E aí começa a fazer janta, começa a fazer almoço, começa a sair, levar alguém para passear, e os pais só olhando, né? Nós como pais, só olhando. Só que é interessante, né? Quando não se tem revelação da identidade de filhos, é até constrangedor tu chegar para a pessoa e dizer assim, não anda com esses irmãos. Isso vai te contaminar. Por quê? Porque a pessoa, ela já está pro lado de lá. É interessante, eu vejo a maturidade das pessoas quando perto de quem elas andam, com quem elas reúnem. Aí você vai perceber, a pessoa acolhe aquele que Deus quer disciplinar ele, a pessoa só acolhe, passa a mão. Mas se você chegar para a pessoa e disser, irmão, não faz isso não ando com ele não. Nossa, pastor, que é isso? Nossa, líder, essa igreja, essa seita. Não é seita não, é pai, é mãe, que não quer que o filho se comprometa, não quer que ver o filho, perder o filho também, vai perder 2, vai perder 3, vai perder a família inteira. Porque no começo tudo faz sentido. Irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal faz sentido. Sempre vai ter teologia para quem não quer concordar com alguma coisa. O diabo pega a palavra. O diabo usa a palavra, você está entendendo? Não vai pegar o Alcorão. Não vai pegar o manual da Tramontina, do forno. Vai pegar a palavra. E a palavra em nosso favor, para discordar, sempre tem. O diabo usa a palavra. Ok? Por isso que sempre perceba, a orientação, as correções, como uma maneira de guardar a sua vida. Ok? E quando Deus estiver tratando a vida de alguém, não impeça. Não impeça. E não coloque não impeça, né, de as pessoas serem tratadas. Sabe, interessante, para cicatrização, no início, vamos lá, no começo, quando a gente faz um corte, primeira coisa é estancar, certo? Aí, segundo momento, coloca um curativo, certo? Só que o curativo pode ficar ali muito tempo, abafado? Não.
precisa ser removido, exposto ao tempo, para cicatrizar, sim ou não? Então tem tem momentos que a pessoa ela vai ter que ser exposta. Ela está em exposição. E isso é guardar. E isso é cicatrização. Isso faz parte. Você está entendendo? Isso faz parte da cura, do processo de restauração. Ok? Então fica aqui essa pedagogia do capítulo 3 de Levítico, que parece, olha que tão lindo aqui, virou uma pregação no capítulo 13 aqui. Tá vendo? A pedagogia do Evangelho, a pedagogia da Palavra de Deus. Um capítulo só de lepra, mas a gente percebe um caminho da contaminação e suas implicações. Pois bem, chegamos no capítulo 14 de Levítico, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e examinará. Se a pessoa foi curada da grave doença de pele, o sacerdote ordenará que 2 aves puras e vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate e um ramo de sopo sejam trazidos para aquele que está purificado, que será purificado. O sacerdote ordenará que uma das aves seja imolada em uma vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano escarlate e com o ramo de sopo no sangue da ave imolada em água corrente. 7 vezes aspergirá aquele que está sendo purificado da grave doença de pele e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas, banhará o corpo com água e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito. 3 décimos de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal, e 1 log de azeite. O sacerdote que declara a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como essas ofertas. Então, o sacerdote pegará um dos cordeiros e apresentará como oferta pela culpa, com 1 log de azeite, e ele os apresentará como oferta movida diante do Senhor e imolará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa no lóbulo da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. Então o sacerdote pegará um pouco de log de azeite na caneca e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está à palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado da impureza. Depois disso, o sacerdote imolará o animal no holocausto e se oferecerá sobre o altar com oferta de cereal. Assim, fará expiação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, porém, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, que é uma oferta movida para fazer expiação pelo ofertante, com 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal e com 1 log de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro para sua purificação diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com 1 log de azeite e os apresentará como oferta movida diante do Senhor. Imolará o cordeiro na oferta pela culpa e pegará um pouco de sangue e o porá no lobo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. 26. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Ele porá o óleo
palma da sua mão, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, no lobo da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito dele. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, como oferta de cereal. Assim o sacerdote fará expiação diante do Senhor, em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem grave doença de pele e não tem recurso para fazer oferta pela sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão, 33. Quando entrardes na tenda de Canaã, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo em uma casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que me há mancha de mofo na minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Olha só, um parênteses aqui. Viram que o pecado, ele... Aqui, vários tipos de lepra, né? E muitas delas de uma maneira individual. Só que agora está apontando para uma lepra quando a lepra aparece em uma casa. Isso aponta, lepra na casa aponta para um pecado coletivo. Lepra na casa é quando o pecado é coletivo agora. Porque para todo pecado individual tinha um procedimento de purificação. Mas agora Deus está dando uma ordenança para pecados coletivos. Então é quando um grupo de pessoas está fora da direção do Espírito, fora da direção de Deus. Então, pecado coletivo. Pois bem, 36. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que esvaziem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, se nelas tiverem cavidades esverdeadas ou amareladas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas estiverem se espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas em um local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco de barro que foi raspado seja jogado em um local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Que as manchas de mofo tornarem a lastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se manchas de mofo tiverem se espalhado pela casa, é um mofo corrosivo persistente. A casa está impura. Ela deverá ser demolida. Meu Deus. As irmãs agora acharam uma teologia para trocar de casa. Agora deu. Amor, essas paredes estão com mofo. Eu tô falando, dá um jeito, passa o impermeabilizante e tá, não sei o que, ok. Aí passa o impermeabilizante, voltou a mancha, aí você vai dizer: meu amor, a casa tá impura, nós precisamos de outra. Nós precisamos trocar de casa. Nós precisamos trocar de apartamento, porque essa casa tá impura. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, agora a teologia é pros homens também, aleluia. Aleluia. Deus sempre tem. No Velho Testamento, o local era impuro. E se tocasse nesse local, todos ficariam impuros. Mas no Novo Testamento, se você está aí dentro, você é puro. A santidade que está em você vai purificar essa casa. Aleluia. Aleluia. Aí você vai dizer: nós vai ficar, amor, nós vai ficar. Aleluia. 45. Ela deverá ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa quando estiver fechada estará impuro até o entardecer. Aquele que dormiu ou comer na casa deverá lavar as suas roupas. Se, porém, o sacerdote for examiná-la e as manchas de mofo tiverem se espalhado depois de rebocar a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, 49, né? 49.
Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano de escarlate e isopo, e molerá uma das aves em uma vasilha de barro com água da fonte. Depois pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano de escarlate e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e na água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com sangue de ave, com água da fonte, com ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com isopo e com um pano escarlate. Então soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará expiação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele, de infecção severa, de mofo nas roupas ou em uma casa. Então, olha só, essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de pecado, seja em qualquer nível, seja superficial, seja carne viva, que é mágoa, seja úlcera, né? Ou queimadura, ressentimento, rebeldia contra a autoridade e desonra, ou quando o pecado for coletivo, né? De inchaço, erupção, mancha branca, para ensinar o povo quando algo é puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de doença grave de pele ou mofo. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, tal fluxo é impuro. Preste atenção nisso. Quando o homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo. O fluxo é a ejaculação, ok? Então, quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, tal fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer o seu corpo tenha liberado o fluxo, quer o tenha retido. Pois bem, olha só. Como eu falei, né? Tudo é um símbolo, tudo é um símbolo espiritual. Você lembra que do Espírito, Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer? Vai fluir um rio. Lembra-se disso? Fluir. Então, quando é espírito, quando é do espírito é fluir, mas quando é da carne é fluxo. Espírito, quando é do espírito, é um fluir. Mas quando a gente lê aqui, quando é da carne, algo está tipificando carne, é fluxo. Você vê que são fluxos da carne. Lembra que a gente acabou de ler sobre o pecado de Nadab e Abiú? Isso é um impulso, é um fluxo da carne. É uma presunção. É algo que é feito a partir de um pensamento natural. Lembra da oferta de Caim? É um impulso, é um pensamento, é algo natural, é um fluxo, é uma manifestação carnal, uma manifestação de uma interpretação carnal, de um entendimento carnal. Então, quando é da carne é fluxo, e quando é do espírito é o fluir. Pois bem. 4. Toda a cama na qual um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual um homem esteve sentado, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Quem tocar no corpo do homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Se um homem com fluxo cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Toda cela em que o homem com fluxo se sentar para cavalgar estará impura, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até o entardecer. Quem carregar essas coisas lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer pessoa tocada pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar em qualquer vasilha de madeira, esta será lavada. Quando um homem ficar
limpo do seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá diante do Senhor à tenda do encontro. Irá adiante do Senhor à tenda do encontro. E os dará ao sacerdote. O sacerdote o sacrificará como uma oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará expiação diante do Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Quando um homem se deitar com uma mulher e expelir sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue na menstruação, ficará impura por 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Tudo sobre qual ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o qual ela se sentar ficará impuro. Qualquer um que tocar na sua cama lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer um que tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até o entardecer. Quem tocar em alguma coisa, seja a cama, seja o lugar sobre o qual ela se sentou, estará impuro até o entardecer. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela tocar nele, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama na qual ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a cama em que ela se deita durante a sua menstruação, e tudo sobre o qual ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Quando ficar limpa do seu fluxo, contará 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará expiação diante do Senhor em favor dela, por causa da impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a impureza no meu tabernáculo, que está entre eles. Esta é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que expele o sêmen, tornando-se impuro, da mulher na sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. 16, capítulo 16. Agora é o dia da expiação. Lembra que expiar significa cobrir. Expiação é cobrir, cobertura, cobrimento, ok? O Senhor falou a Moisés depois que morreram os filhos de Arão, quando se aproximaram do Senhor. Lembra? Nadab e Abiú. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, seu irmão, que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem acima da tampa. Outra versão vai dizer aí, acima, sobre o propiciatório, certo? Você tem aí provavelmente propiciatório, ok? Presta atenção nisso. O dia da expiação era o dia que os pecados seriam cobertos. O sangue era aspergido. E agora o pecador... O que era propiciação? Você pode anotar aí. Propiciação é afastar a ira de Deus. O sangue tornava o pecador propício ao Senhor agora. Então, propiciação é afastar a ira de Deus. Propiciação, a expiação era cobrir o pecado. Então, isso deve ficar claro para nós. No Velho Testamento, o pecado era coberto, mas o pecado não era removido. No Velho Testamento, o pecado era coberto, mas não era removido. Por isso que eles precisavam apresentar ofertas de holocausto para o perdão de pecado continuamente, frequentemente, porque o pecado não estava removido.
O dia da expiação era um perdão, o dia do perdão nacional. Era agora um dia que toda a comunidade, havia um procedimento para toda a comunidade, e esse procedimento era de cobertura de pecado de todo mundo. Era o dia do perdão nacional. Então, dia da expiação, coloca aí, perdão nacional. E agora, o sangue tornava propício, então, esse pecador diante de Deus. Pois bem, presta atenção, vamos lá. 3. Arão deverá entrar no lugar santíssimo como um novilho. Arão deverá levar, então, um novilho para a oferta pelo pecado e com um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho. Olha só, a túnica sagrada de linho aponta para a santidade, lembra? Para a justiça, ok? Então agora, Arão, o sacerdote, deveria entrar com justiça, tipificando santidade de Deus, com um novilho pela oferta pelo pecado e com um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho e com calções de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes serão sagradas e por isso ele se banhará com água antes de vesti-la. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Importante você saber, pastor, por que linho? Porque lembra que o linho ele permite mais a transpiração. Não é igual o Oxford que a gente usou agora nas capas da formatura, que ali não passa nem... Olha, depender, o espírito é difícil passar. Impressionante. Porque aí é o Oxford, é um tecido mais fechado, né? Mas o linho é fácil de transpirar. Por que isso? Porque o sacerdote não podia transpirar diante da arca. Isso aponta, todo suor é resultado de um esforço humano, sim ou não? Quando você está fazendo esforço, você sua, correto? Pois é, diante de Deus, Deus não permite e não aceita esforço humano. Por isso que o sacerdote não podia pingar gota de suor dentro do tabernáculo, na presença da arca, porque Deus não aceita nada que tenha esforço humano. Por isso que as vestes eram de linho, porque a justiça era de Cristo, não era a força humana, era a justiça de Cristo. Amém. Depois pegará 2 bodes e apresentará ao Senhor. Olha como é interessante isso. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes e apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro. Dois bodes. Pegará 2 bodes e apresentará ao Senhor a tenda do encontro. Pois bem, o primeiro, olha só, Arão, no versículo 6, Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu pecado, para fazer expiação por si mesmo e pela sua família. Então, o que é interessante, né? É que o sacerdote quem era o mais santo diante do povo? Em relação ao povo todo? Era o sacerdote, correto? Até o mais santo deveria oferecer sacrifício por ele mesmo. Até a pessoa, no Velho Testamento, até o mais santo não era aceito diante de Deus. Ele deveria purificar dos seus pecados. Até o mais santo ele não era aceito sem expiar o seu próprio pecado. Por isso que Arão agora deveria fazer uma oferta por ele mesmo, pelos seus pecados, para que ele pudesse também oferecer ofertas pelo pecado de outros. Portanto, 8. Lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azalel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Olha só, o primeiro bode, eram 2 bodes, né? O primeiro bode devia ser morto. O primeiro bode deveria ser morto. Aponta para quê? Cristo na cruz, sendo morto. O primeiro. E o segundo bode, olha como é interessante.
Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer expiação e será enviado para Azazel no deserto. Então, peraí. Um bode morto e outro é um bode emissário. Talvez você tenha aí na sua tradução bode emissário. É um bode enviado. Para onde? Deverá ser enviado para o deserto. Isso diz algo para você? É lindo, né? E ele foi enviado ao deserto para ser testado, para ser tentado. Lançará a sorte sobre 2 bodes, um para o Senhor e outro para o emissário. Arão 9. Ou 10, melhor. 11, melhor. Arão trará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer expiação por si mesmo e pela sua família, e ele imolará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Pegará o incenso cheio de brasas no altar que está diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os lavará para trás do véu. E os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está sobre as tábuas do testemunho, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte na frente da tampa. Depois, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então, o imolará. Versículo 15. Então, o imolará. O bode da oferta pelo pecado em favor do povo. Lembra? É o perdão nacional, tá? E trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará expiação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo. Até a saída dele, depois que fizer expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está diante do Senhor, e pelo altar fará expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todos os chifres do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso, que soltará no deserto o bode, e este carregará consigo todas as iniquidades deles para uma terra árida. Ou seja, tipifica agora os pecados, né? A partir de Cristo Jesus, os nossos pecados, eles são levados para longe. A palavra de Deus diz, né? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Os pecados foram levados para longe. Depois, Arão, 23, entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água em lugar sagrado e vestirá suas roupas. Sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho, 27. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue terá sido trazido ao lugar santíssimo para fazer expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Você tá é perdão nacional, correto? Ok? Aquele o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue será trazido no lugar santíssimo para fazer expiação, cobrir o pecado, serão levados para fora do acampamento, que não era cheiro agradável. Lembra-se disso?
O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um estatuto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês negarão a vocês mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro residente entre vocês. Porque nesse dia se fará expiação por vocês para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês negarão a vocês mesmos. É um estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder o seu pai como sumo sacerdote fará expiação. Porá as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Então, o perdão nacional, era o dia do perdão nacional, que era feito, então, um sacrifício pelos pecados do povo, um sacrifício de perdão coletivo. Então, lembrando, no Velho Testamento, expiação cobria pecado, mas no Novo Testamento, quando João vê Jesus se aproximando do Rio Jordão, o que ele diz? Eis o Cordeiro, que cobre o pecado do mundo e tira o pecado do mundo. Agora o pecado não é coberto, agora o pecado foi removido. Este é um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. Tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. 17. Hoje até o 17? É isso, né? 19? 19? Jesus quer ajuda. Vamos. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos filhos dele e a todos os israelitas que o Senhor ordenou: qualquer israelita que imolar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. O sacrifício que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor. Eles os entregarão ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um estatuto perpétuo para eles e para suas gerações. Diga-lhes: qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Eu me voltarei contra qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que comer o sangue e eliminarei do meio do povo. Porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu dei a vocês para fazer expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Meu Deus, coisa mais linda isso. Versículo 11. É o sangue, aleluia, que faz expiação pela vida. É o sangue que cobre pecado. Agora, é o sangue que remove pecado. Aleluia. Por isso, diga aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente entre vocês. Qualquer israelita ou estrangeiro residente entre vocês que caçar um animal ou ave, que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de qualquer criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de qualquer criatura é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, nativo ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará puro. Se, porém, não lavar as suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. 18. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as práticas deles. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus estatutos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e ordenanças, pois quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre seu pai envolvendo-o sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe.
tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada pelo seu pai. Ela é a sua irmã. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher dele para com ela e se envolver sexualmente. Ela é a sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é a mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e a filha dela. Tampouco a filha do filho dela ou com a filha da filha dela. São parentes. É perversão. Não se case com a irmã da sua mulher, envolvendo-a sexualmente com ela, enquanto a sua mulher estiver viva, para não criar rivalidades entre elas. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vocês. Uau! A terra ficou contaminada, e eu a castiguei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Vocês, porém, obedecerão aos meus estatutos e às minhas ordenanças. Nem o nativo, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas coisas detestáveis, pois todas essas coisas detestáveis foram feitas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas coisas detestáveis, sim, quem agir assim será eliminado do meio do meu povo. Do seu povo. Obedeçam às minhas exigências e não sigam as práticas detestáveis feitas antes de vocês, nem se contaminem com elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você percebe que hoje nós vivemos dias justamente de uma depravação sexual, novamente? Por isso que a terra está se contaminando novamente. Você viu? Então, por isso que o Senhor virá e julgará a terra e estabelecerá o seu reino. Ok? Mas agora de uma vez por todas, de uma vez para sempre. 19. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos porque eu sou o santo, o Deus de vocês. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos, nem faço para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Deverá ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará impura e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado no meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Uau, olha só, Deus cuidando, né, dos necessitados e dos estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego. Mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometa injustiça em um julgamento. Não favoreça os pobres, nem agrade os poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. Interessante isso, né? Não cometa injustiça em um julgamento. Não favoreça os pobres, nem agrade os poderosos. Tá vendo? Que às vezes a gente acha que pela pessoa ser pobre, ou é a influência daquele que é rico, ou é o coitadismo daquele que é pobre. Ai, coitadinho. Não, o que é justo é justo.
Então, por exemplo, uma pessoa que emprestou um recurso, e aí o outro tem que pagar. Aí a pessoa diz, nossa, o outro lá tá cobrando dele, mas olha, coitadinho, não tem nada. Não, mas é para julgar com base na justiça, com base na lei, não é com base no coitadismo. Ok? Então, isso precisa ficar evidente. Olha como Deus é justo. Não é pela condição da pessoa, é pelo caráter de Deus. O que é justo, o que é correto. Não ande por aí espalhando calúnias no meio do meu povo, do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com franqueza. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza. Amor não fingido. Para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Amor não fingido. Repreenda o irmão. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Olha, tá vendo? Isso aqui é lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? E agora, irmãos? Qual é a lei do amor? Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Antes era um motivo para que Deus fosse agradado. Agora é um resultado, porque Jesus agradou a Deus. Antes, na lei, era motivo, era você que tinha que fazer. Hoje é um resultado daquilo que Cristo fez por nós. Nós amamos, porque somos amados. Lá no Velho Testamento, amava, ame, para que você receba a recompensa desse amor. Então é a partir do homem, né? O homem deve amar, deve obedecer a lei. Mas agora não é lei, agora é graça. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Obedeçam aos meus estatutos. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não vistam roupas com dois tipos de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava prometida a outro homem, espelho do seu sêmen, e essa escrava não tiver sido resgatada nem tiver recebido liberdade, aplique-a a devida punição. Contudo, não serão mortos, porque ela não havia sido liberta. O homem, porém, trará ao Senhor a entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação pelo ofertante diante do Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Horóscopo. Búzios. Cartas. Isso é feitiçaria. Outra. E atrás de profecia gospel. Tem uns que arrumam os profetas para dar umas profetadas. Parecem uns gurus. É verdade. Faz umas adivinhação, gosto, porque é crente, é a mesma coisa, irmãos. Hoje, Deus vai falar por meio da sua palavra e vai testificar através do corpo. Amém? Agora, num ambiente do corpo de Cristo, em que a manifestação profética, aleluia. Mas não sejamos nós atrás de um profeta para dar uma profetada, atrás de um Balaão, para falar o que a gente quer ouvir. Não corte o cabelo dos lados da cabeça nem aparem as pontas da barba. Tá vendo? Porque tem os judeus ortodoxos, lembra? Eles têm trancinhas. Não corta o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam... Isso aqui é Velho Testamento, tá? Hoje já pode cortar. Não vai aparecer um urtigão. Galera aqui dos... Lembra do urtigão? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém profane a sua filha tornando-a uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário, eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se na presença dos idosos. Irmãos, isso aqui eu tenho agora a partir de faz um ano mais ou menos, um ano e pouco. Tenho começado assim, isso veio luz na minha vida e tenho tentado fazer isso. Claro que a honra é mais do que isso, mas não menos. A honra é igual aquela coisa, um presente de aniversário, a honra mas
Isso faz parte, mas não é só isso, não menos que isso, ok? Então a honra com os idosos, a maneira, o procedimento de falar, né? Então às vezes eu acho nobre quando chega uma pessoa mais velha, você está sentado e você levanta para cumprimentar essa pessoa. Ela é mais velha, ela merece honra. É lindo, né? A honra. Honra é lindo, irmãos. Levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro que viver entre vocês deverá ser tratado como nativo. Amem-no como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanços de pesos honestos. Um efa honesto e um hin honesto. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus estatutos e a todas as minhas ordenanças e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que nos edifica, que nos instrui, que nos confronta e que nos consola também. Ó Deus, dê-nos revelação, jogue luz, para que possamos ter discernimento mais aprofundado. Sim, de perceber, ó Deus, a tua instrução e que na disciplina, na orientação, no confronto, o Senhor está ali, nos curando da lepra, para que não contagie nossos irmãos, para que não contagie toda a comunidade. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, a nos submetermos e percebermos o teu Espírito por trás de todo o procedimento. Livra-nos, ó Deus, de cairmos ó Deus, no sofisma, no falso conceito, falso fundamento do mundo. Mas leva-nos, ó Deus, para um lugar de disposição em amor, de confronto em amor, para remover tudo aquilo que possa comprometer a nossa comunhão. Remove toda a lepra do nosso meio. Todo pecado que seja inicialmente na pele, o pecado do orgulho, que depois pode se aprofundar e virar pecado na carne, um pecado habitual. Pode virar uma úlcera, ó Deus, de ressentimento. Pode virar, ó Deus, até uma ferida na cabeça contra a autoridade. Ó Deus, o pecado da rebeldia, o pecado da desonra. Dentro da nossa casa, Deus. Livra, ó Deus, nos instrua, para que haja, ó Deus, santificação e purificação. Dentro das nossas casas não haverá lepra na cabeça, não haverá desonra. Ah, Deus, toda lepra já foi removida do nosso meio. Nós hoje somos santificados. Quando um leproso, quando alguém, ó Deus, com a lepra, com o pecado, ele se chegar até nós e sentar à nossa mesa para conversar, e se essa lepra for, se de alguma forma nós tocarmos nessa lepra involuntariamente, Deus, é esse leproso que vai ser curado. Nas nossas mesas, ó Deus, a pessoa ressentida será curada. O magoado, ó Deus, liberará perdão. Eu quero declarar, ó Deus, mesas, ambientes de redenção, ambiente saudável, uma igreja saudável. Uma igreja, ó Deus, que não há espaço para lepra, mas há espaço para o leproso ser curado. Uau! O leproso será curado. Toda pessoa ressentida, magoada, em rebeldia, em desonra, em orgulho, será curada. Encontrará a redenção e será participante da comunhão. Mas leva-nos também, ó Deus, a conhecer o teu caráter. Ó Deus, e nos submetermos à repreensão, ainda que seja necessário isolamento, ainda que seja necessário, ó Deus, o limite do afastamento para que não contamine. Leva-nos, ó Deus, a compreender, ver o Senhor em todas as coisas. Não de uma maneira natural, conceito falso do amor natural caído, mas sim o amor não fingido que procede do Senhor. Estamos aprendendo, estamos avançando. Eis que está saindo a luz sobre nós. Em cada dia, cada devocional, nós somos gratos, Deus. Está saindo a luz sobre nossa vida. Nossas casas já não são mais as mesmas. Nós não somos do Egito. Nós somos o povo de Canaã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Maravilhoso estar com você aqui. Amém. Uma boa tarde para você. A lepra é removida do nosso meio. O leproso será curado quando ele encontra um amor não fingido. Amém. Amém. Graças a Deus, boa tarde para você. Nos vemos amanhã. Nos encontramos amanhã, novamente, ao meio-dia. Graças a Deus.
bom trabalho para aqueles que trabalham agora à tarde também. Agora compartilhando, agora à tarde eu ministro um casamento aqui em Terra de Areia, ministro casamento, e amanhã tem formatura em Terra de Areia também. Então eu já estou aqui pelo litoral, organizando,